Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Esse vídeo hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre DMR. Esse vídeo ele está dedicado assim mais aos colegas que estão entrando agora, que estão iniciando agora. Eu peço um pouquinho de paciência para os colegas que já têm alguma experiência, porque o objetivo é tirar dúvidas, né, dos colegas que estão entrando agora. A gente vê uma quantidade enorme de colegas aí do Nordeste, do Norte, do Sudeste, Centro-Oeste, muita gente entrando no DMR. E eles chegam cheios de dúvidas, né? Então esse vídeo é uma oportunidade aí para tirar essas dúvidas, tá bom? Vocês vão ver que eu crio 3 colunas de termos mais utilizados, né? São mais de 40 termos mais utilizados no DMR, e crio a primeira, segunda e a terceira coluna, né? No vídeo a gente vai ver isso, tá? Queria dedicar esse vídeo aí para os amigos aí, o J. Silva, o Valduardo e o Antunes, grandes amigos, e peço desculpa por não estar participando das rodadas de manhã cedo, café no rancho, né? Porque realmente não estou conseguindo acordar. Tomando um remédio aí, eu consigo acordar depois de 9 horas. Então a rodada já terminou nesse horário. Tá bom? Mas assim que eu parar com esse remédio aí, eu volto a participar da rodada de manhã cedo. Tá bom? Então vamos lá, vamos saber um pouquinho mais de DMR. Então, paciência aos colegas que já conhecem, que dominam esse assunto, né? Peço que se inscreva no canal, divulgue o canal para os colegas que estão começando, que estão chegando agora, tá? Vai ser muito útil e vai ajudar muita gente. Tá? Então o objetivo da apresentação é traduzir os termos mais usados no radioamadorismo digital, DMR, para uma linguagem mais simples, de mais fácil entendimento, né? A linguagem DMR entre o pessoal mais experiente gera muita dúvida para quem está começando. Eu senti isso, eu estou 1 ano e meio, 2 anos aí no DMR, quando comecei eu tive muitas dúvidas, né? Então essa linguagem ela precisa ser simplificada, popularizada, até para aumentar o entendimento e atrair um número maior de radioamadores para participar do digital, né? Quanto mais gente participando, melhor. O que a gente precisa para operar no DMR? A gente precisa ser radioamador, tá? A gente precisa do ID DMR. Isso aí é como se fosse um número de CPF, um número de telefone. E você obtém esse ID DMR no site radioid.net. Então, entrando no site radioid.net, você preenche um formulário, envia alguns documentos que ele solicita e em 3 dias você tem aí o teu ID DMR. É muito tranquilo obter o ID DMR, tá? Precisa ter um rádio DMR, né, e um ponto de acesso. Esse ponto de acesso pode ser uma repetidora DMR que fica próxima à sua residência ou um hotspot, tá? Aí você passa a ter acesso à rede mundial de radioamadores. Tá? Também é possível você acessar o DMR utilizando um ROIP, um rádio sobre IP, em aplicativos de celular. Tá? Então tem vários aplicativos, um deles é o DroidStar. Tá? E no Windows tem também um aplicativo que é o DudeStar. Então se você tem dúvida ainda se vai entrar ou se não vai, dá uma corujada. Tem um Roseline também. Você escuta aí as rodadas e pode falar usando aí o DudeStar ou o DroidStar. Então você precisa de um ponto de acesso à rede de radioamadores. Esse ponto de acesso pode ser um hotspot ou pode ser uma repetidora digital. Esse é um rádio que muita gente utiliza, é o RT3S. A vantagem desse RT3S é que ele está funcionando com o OpenGD77. Você vê que lá na China o preço dele aí com o cabo, é importante vir com o cabo, ele vem com o cabo e com um carregador, né? Tá na faixa aí de 590, você acha até mais barato, tá? Esse rádio é um bom rádio porque ele permite você instalar um programa que se chama OpenGD77. Se você for montar um hotspot, hoje em dia tá inviável você montar um hotspot. Se você for comprar o material no mercado nacional, tá? Se você for comprar aqui no Mercado Livre, por exemplo, ó, juntando esses materiais aí dá quase R$2.700 de peças, tá? O pessoal está cobrando muito caro e
E é muito complicado, tá? Você montar comprando as peças aqui no Brasil. É mais fácil. E essa placa Raspberry Pi, que é uma placa que era muito barato, muito baratinha, hoje em dia está extremamente cara, né? E o negócio está meio inflacionado também, porque R$ 1.490 numa placa dessa com memória tá assim um preço um pouco salgado, né? Outra opção seria você usar uma placa, ao invés de usar Raspberry Pi, usar uma placa chamada Orange Pi Zero LTS. Usando essa placa e comprando material fora, na China, tá? Não vou nem citar aí, você pesquisa, tá? Tem vários fornecedores aí da China. Você não gasta R$ 300 e pode ter um ponto de acesso, um hotspot. Então, na lista de canais aí, nos meus vídeos, você vai encontrar aí como montar um hotspot bem mais barato, tá? Esse aí é um exemplo de um hotspot dual com placa Raspberry Pi 3, tá? E uma placa MMDVM de 2 canais, são 2 transceptores, tá? Aí é o exemplo de uma repetidora digital. Repetidora digital, ela fica no alto do morro, ela tem uma infraestrutura semelhante a um hotspot, tá? É conectada à internet, a internet é conectada por sua vez à rede mundial de radioamadores, que chama Broadcast Network. E é dessa forma que funciona o rádio digital, tá? Sempre se conectando à rede mundial de radioamadores, que é uma rede que não tem nada a ver com a internet. A interligação dela é por fibra ótica e usa um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward. Tá bom? Vamos ver um vídeo agora rapidinho que eu mostro essa infraestrutura básica aí do hotspot. Vamos dar uma olhada. Para você começar no DMR, o que você precisa? É um computador, notebook aí, para você fazer a programação do seu rádio. O rádio pode ser um Retevis RT3S. Esse rádio aqui custa R$ 500, R$ 400, você compra aí tranquilo na AliExpress, na China, eBay, etc, etc. Você precisa de um hotspot. Esse é um ponto de acesso, faz o papel da repetidora. Ele conecta o seu rádio, tá, com a Brandmaster, que é a rede mundial de radioamadores. Esse hotspot aqui é um hotspot mais sofisticado, porque ele usa uma placa processadora mais cara, que é a Raspberry Pi 3. Eu comprei na época que ela era barata, hoje em dia está mais cara. Usa uma placa MMDVM, que é uma placa multimodo digital, que tem um transceptor de FM, tá? E são 2 transceptores de FM, porque ele tem 2 antenas, e usa uma MCU, tá? Que é um CI digital, que faz a parte digital dele. Tem um painelzinho, no painel ele coloca lá seu prefixo, a frequência, temperatura, ciclo, load. Embaixo lá tem o IP, tá vendo? O IP, ó, esse é o IP do hotspot. Esse IP dinâmico ele pode mudar. Em cima tem a data está até errada, mas tem como consertar essa data, tá? É um hotspot dual, tá? E aqui o computador. O computador, basta você digitar aqui, ó, PI, já está até ali, ó, pi-star.local, barra. Tá vendo? pi-star.local, barra. Importante que esteja conectado na mesma rede local, no mesmo Wi-Fi, tá? Esse hotspot ele é energizado por uma fonte de 5 volts. 5 volts, 15 watts que eu estou usando. Ele vem aqui, ó, e entra aqui pela lateral. Na placa Raspberry tem um ponto de conexão, tá? Aqui no computador
quando eu coloco PI, star ponto local e dou Enter, ele aparece o painel de controle, que o pessoal chama aí, também tem um nome bonito, Dashboard. Dashboard. No painel de controle você tem lá que está em verde, significa que está ok. Então lá está o DMR ok, DMR net ok. As frequências do hotspot, o meu ID DMR, isso aqui é importante, o que você tem que conseguir lá no radioid.net, é como se fosse o número do seu telefone, né, o ID DMR, color code. Agora tem um colega falando, ó, PY2 Alfa Romeo Romeo. Ele está chamando, ó. Chamou aqui. Entrou até no outro canal ali. Tá? Se você quiser acessar aqui, ele continua chamando ali. Tá na Jura, tá chamando. Então, ele abre essa tela. O que você vai botar aqui? PI. Deixa isso aqui. Você bota PI, traço PI star, PI traço star, e aqui embaixo você vai colocar Raspberry, RASP, B de bola, E de eco, RR de rato, Y de Yankee, Raspberry. Aí ele abre, ó, uma outra tela, que é uma tela maior. Tá vendo? Essa tela tem diversas informações sobre a sua configuração. Aqui em cima tem, por exemplo, o tipo de processador, está lá, Raspberry Pi 3, modelo B. Tá? Tem dados da CPU, temperatura. E aqui o modo DMR, que é o modo que você tem que... Isso aqui é a configuração do hotspot, tá? O que você está vendo é a configuração do hotspot. Então aqui tem que ficar em DMR. Já está aqui em DMR, né? Esses dados aqui não importam muito. Aqui, hostname default, né? Ele assume esse PI star aqui automaticamente. Depois aqui você coloca o seu prefixo. Aqui o ID DMR é o número que você vai pegar lá no radioid.net. O meu é 7242592. Frequência do hotspot, transmissão e recepção, coordenadas. Aqui latitude e longitude, lembrando que aqui tem que ser ponto, não pode ser vírgula. E geralmente começa negativo, assim, é menos 21 alguma coisa, menos 43, algum menos. Tá? Isso aqui é a coordenada de Juiz de Fora. Aqui não tem problema, é o QRZ, endereço do QRZ, aqui fica em privado. Aqui eu não uso a PRS, mas já está lá no servidor PRS. Aqui você deixa em português, que é importante. Ó. Aqui é o servidor, eu estou usando o servidor do Brasil. Você poderia usar qualquer servidor do mundo. Ó. Você pode sair por qualquer servidor desse, você escolhe outro servidor aqui, funciona da mesma forma, tá? Sendo que o do Brasil é mais próximo, então a latência é menor. Aqui é a senha do Hotspot Security, é uma senha que tem lá na Brandmaster Network, que você tem que programar. Chama Brandmaster Hotspot Security. Tá? Self-care, você entra lá Self-care, Hotspot Security, programa a senha. É a senha do seu hotspot, é uma senha que só você sabe, de segurança. Aqui é o SSID, é o seu número, o seu ID, 7242592, e o número do hotspot eu chamei de 10. Você não pode repetir esse número em hotspots diferentes, tá? Cada hotspot tem que ter um número. Color code é 1 sempre para todos. Esse dump data é o token alias. Token alias, quando o colega chama, ele manda um string. E nesse string tem os dados dele, tem o prefixo, algumas poucas informações dele. Prefixo, nome, e essa informação aqui aparece no hotspot.
e que aparece no rádio também, que tem o OpenGD77. Tá? Então você tem que deixar esse cara aqui ligado. Aqui não tem muita importância, não tem muito problema, aqui são dados do Wi-Fi, acabou. Tá? Importante agora aqui em cima é o painel. Vou botar aqui no painel. Painel tem lá as chamadas entrantes, né? Tem informações aí referentes a o time slot 1 e time slot 2 estão habilitados, ele está escutando, e o modo é o modo DMR. Tá? Aqui você observa que o colega falou que teve perda, teve 57% de perda. Isso é um problema dele lá de internet. Tá? Quando esse loss está vermelho, tudo que aparece em vermelho aqui é problema. Então teve problema de perda. O BER dele tá razoável, não tá bom, mas está razoável, mas ele teve perda de internet lá. Tá? Então vamos voltar aqui vamos ir no admin. Admin também é interessante mostrar para vocês o admin. No admin você tem MMDVM host. Aqui você tem o PI Watch. Você tem informações aqui da placa, placa Raspberry Pi 3, modelo 3. Você tem a temperatura. A temperatura está baixa, 37 graus, porque o hotspot ele usa um exaustor. Tá? Aqui o servidor que está logado, que é Brandmaster Brasil. O número do meu ID, lá com o número 10 acrescido, né? Estatística não, e tal não, e aqui são as 20 últimas chamadas. E é isso. Tá assim que funciona a sua estação DMR. O rádio, o hotspot e a alimentação de 5 volts, aí no mínimo 15 watts, tá? Para suportar aí a carga do teu hotspot. O hotspot eu montei, ele tem uma placa MMDVM, tem a Raspberry Pi 3, tem uma placa expansora que tem esse LED colorido e tem um ventiladorzinho também que você pode escutar ele. Se fizer silêncio aqui dá para escutar. Então, hotspot muito bom. Ali tá dando para ver ali embaixo, ó, tem isso aqui é a saída do exaustor. O ventinho aqui. Tá bom? Então essa é a estação DMR básica aí. Rádio, hotspot e o computador para você fazer a programação. Tá bom? É claro que o rádio ele precisa de um code plug. Então tem também um code plug, tá? Que é a programação que fica dentro do rádio, com as diversas TGs que você pretende falar, né? Os TGs que você pretende falar, aquele mapa do Brasil, mapa de tal grupo do Brasil, tem lá as TGs, as diversas TGs. São números. Então, Brasil Nacional 7, é o número 724. Você tem aqui cada região, ó, Manaus 72413, Mato Grosso 72433, e aí vai para o resto do Brasil. Você colocar essa programação dentro do code plug do programa que fica no rádio, para que você possa acessar e conversar lá com o colega da Bahia, tá? Com o colega de Minas Gerais aqui, colega do Rio de Janeiro, colega do Espírito Santo, tá bom? E aqui tem as talco grupos especiais, aqui tem os talco grupos regionais, são as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Você vê que tudo tem um número, e esse número é que vai ser programado no seu rádio, tá? Ele fica programado dentro do seu rádio. E o hotspot é o ponto de acesso, funciona como uma repetidora.
que acessa a rede Brandmaster, que é a rede mundial de radioamadorismo, composta aí por 47 servidores que ficam instalados em data centers, que são centros de dados. Aqui no Brasil, o data center fica em São Paulo. Tá? Então, em São Paulo tem lá um servidor da Brandmaster Brasil com esse mapa do Brasil programado. Bem, nesse vídeo, o objetivo é apresentar o DMR de uma forma mais simplificada. Então, tem 3 colunas aí de termos, que são os termos muito utilizados, que eu selecionei. Tem outros termos? Tem mais termos que, além desses aí. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre esses termos aí, tá? Qual é o significado de MMDVM, Brandmaster e Short Message, SMS? MMDVM é Multimodo Digital Voice Modem. O nosso hotspot, ele utiliza uma placa chamada placa MMDVM. Essa placa MMDVM permite que diversos modelos de rádio, daí a ESO, Baofeng, Retevis, e também de tecnologia D-Star, funcione no hotspot. Por isso ele é multimodo, ele é MMDVM, é multimodo. O hotspot é a rede mundial de radioamadores. Tá? Ela interliga 45, 46 países. Tá? Usa uma tecnologia muito moderna. Como eu disse, um protocolo de alta velocidade conecta todas essas cidades. Tá? Então, mesmo que você tenha uma fibra ótica partida por um caminho, você tem acesso a esse servidor por outro caminho. Então, é uma tecnologia moderna, é uma rede mundial de radioamadorismo. Por isso, você consegue falar, você entra no servidor aqui no Brasil, você consegue falar com o Japão, com vários países aí no mundo. Tá? SMS, a maioria das pessoas já conhece, né? Short Message Service. O SMS é muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele é utilizado, mas não com a mesma intensidade. Lá fora não se usa WhatsApp, se usa SMS. Vamos falar sobre TG, Talk Group. O que vem a ser o Talk Group? Talk Group é o grupo de conversação. Tá? São as salas onde acontecem os QSOs. Você seleciona essa sala, esse TG, esse Talk Group, né? Na rodada onde você deseja participar. Então, por exemplo, você tem TGs que são nacionais, por exemplo, 724 é o Brasil Nacional, 214 é a Espanha, 222 é a Itália. Tá? Então, TG é uma sequência de números que identificam, né, a localidade, o país, tá? A região. Ele funciona como se fosse uma frequência da repetidora analógica. Tá? Eles são organizados por país, os 3 primeiros dígitos correspondem ao país. Então, por exemplo, todo mundo lá na Espanha começa com 214, todo mundo na Itália 222, no Brasil tudo começa com 724, e Portugal 268 e assim vai. O que é slot e o que é ecotest? Slot. A gente usa uma técnica chamada TDMA, tá? Que é multiplexação por divisão de tempo. Tá? O DMR permite que você, na mesma frequência, tenha 2 slots, porque ele transmite um determinado tempo um slot e outro determinado tempo o outro slot. E tem um buffer interno que vai acumulando essa informação e daí permite que você utilize modulações até bem sofisticadas, como a 4FSK, tá? E no mesmo canal, na mesma frequência, você consegue ter 2 conversações simultâneas. Tá? Isso ocupando uma banda de 9.6, 9.600 bps, com o desvio aí de 12,5 kHz. O ecotest é um recurso de teste que o DMR tem. Então, por exemplo, eu vejo muitos colegas pedindo reportagem. Como é que eu estou chegando aí e tal? Não precisa. Você não precisa pedir reportagem. Você seleciona uma TG que é 724997, tá? Essa TG, que é a TG de teste, então essa TG que é a TG de teste, ela vai permitir que a sua voz saia pelo seu
equipamento pelo seu rádio, vá até o seu ponto de acesso, que pode ser uma repetidora, pode ser um hotspot, chegue até a Brandmaster, tá? Que no caso os servidores da Brandmaster Brasil estão em São Paulo, num data center, um centro de dados. A tua voz retorna, lá tem um loop, o loop é feito lá em São Paulo e retorna por todo o caminho. Então você testa tudo, você testa o seu rádio, você testa o seu Wi-Fi, você testa a sua internet, você testa nos dois sentidos. Então o melhor teste que existe é o ecoteste. Por isso a gente usa sempre que possível o ecoteste. Você não precisa pedir reportagem para saber como é que está chegando, você mesmo vai escutar a sua voz e saber como você está saindo, como é que você está chegando. Disconnect e Color Code. Disconnect. O DMR ele tem um problema sério, que é o seguinte: quando você se conecta a um talk group, a um grupo de conversação, você fica preso a esse grupo de conversação. Para você se desconectar desse grupo de conversação, se você estiver usando um hotspot de uma antena, você só consegue se desconectar se você der um comando 4000. Mas você só consegue colocar esse 4000 e apertar o PTT se ninguém estiver falando, se a sua luzinha verde do rádio estiver apagada. Se ela estiver acesa, você não consegue se desconectar. Tá? Você só consegue se desconectar, passar para uma outra TG ou sair da TG se a luzinha verde apagar. Por isso, fala sempre que você tem que dar um espaço de câmbio entre um câmbio e outro, entre 5 e 10 segundos, para dar tempo dos colegas se desconectarem, principalmente os colegas que têm hotspot de uma antena. O que tem hotspot de duas antenas, depois de 15 minutos inativo, ele se desconecta sozinho. Mas o hotspot de uma antena pode passar uma semana, ele vai ficar preso até a última TG que ele se conectou, tá? Se você não der o 4000 ou se você não trocar aí de TG. Tá? O Color Code é um código de cores. O DMR, na verdade, não é um protocolo que foi feito para radioamadorismo. Ele foi feito para a indústria. Vamos dizer assim, é um equipamento que foi preparado para atender grandes empresas. Tá? Então ele tem uma série de itens que não fazem muito sentido para o radioamadorismo. Mas esse Color Code sempre tem que estar programado para 1. Tá? No Brasil, sempre em 1. Então, quando você for programar o seu rádio, quando você for lá no CPS, a gente vai falar o que é CPS, programar o seu rádio, o Color Code tem que estar em 1. Se ele não estiver em 1, você não vai conseguir falar com ninguém, tá? Vai dar problema. Vou falar um pouquinho sobre a repetidora digital. A repetidora digital, ela funciona, ela tem os mesmos componentes de um hotspot, de um ponto de acesso pessoal, né? Ela tem lá a antena, no caso aqui tem uma cavidade ressonante, tem um transmissor e um receptor FM, uma placa MM-DVM, uma placa Raspberry, um programa que se chama programa PA-Star, que é o programa que faz aí o MM-DVM, aí a internet, tem que estar conectado à internet. Tem um exaustor, que é para resfriar a repetidora, e tem uma fonte com baterias. Então esse é o desenho básico, tá, de uma repetidora DMR. A repetidora DMR ela é instalada geralmente em pontos altos, em locais de grande altitude, para que tenha um alcance satisfatório. Tá? Você tem que programar o seu code plug, tá, para as frequências da repetidora. Então a repetidora tem uma frequência lá geralmente uma frequência de transmissão e uma frequência de recepção, e você vai programar essa repetidora aí para essas frequências. Tá? Então esse exemplo aí mostra o rádio digital acessando lá uma repetidora digital. Essa repetidora digital ela tem uma conexão com a internet. Tá? E essa conexão com a internet que faz você ter acesso à rede mundial de radioamadores, que é a Brandmaster Network.
Assim que funciona dessa forma que funciona o DMR. Aí a gente está mostrando os componentes de uma repetidora. A fonte é dvbrasil.com.br, Brasil com Z. Tá? É uma repetidora DMR. Você vê lá o duplexador, o cooler, né, que é o exaustor, um transmissor, um receptor, a placa MMDVM, tá? É placa Raspberry. Dashboard e Private Call. O que é dashboard? Dashboard é painel de controle. Então, quando vocês viram no vídeo que eu coloquei, né? Quando você se conecta ao seu hotspot, você tem a disponibilidade de visualizar o que está acontecendo, ter acesso a esse dashboard. Tá? Para você acessar esse dashboard, você vai lá na tela do computador e vai digitar aquilo ali, ó, pi-star.local/. Daí já vai abrir para você o teu dashboard. Tá? E o Private Call é uma chamada privada, é como se você fizesse uma ligação para um colega só, você quisesse falar com um colega só. Então você vai colocar o ID desse colega no seu CodePlug e vai chamar só esse colega, tá? Para uma pessoa, ao invés de uma sala de conversação, você vai chamar apenas um colega, um Private Call. Roseline. Roseline é muito interessante. É uma infraestrutura que foi produzida pela equipe lá da Brandmaster Network, tá? E ele mostra em tempo real todo mundo que está falando no DMR. Então você consegue ver todos que estão falando no DMR, passa muito rápido, né? O ideal é que você acesse, que você teste. Ele tem disponibilidade do programa para o Android, tá? Para o iOS não tem ainda, mas tem para o Android e você acessa também pelo computador. Pelo computador essa tela que você está vendo aqui, ó. Essa tela aqui. Clicou aqui em cima desse ponto, você vai ouvir o colega falando. Tá? Então é uma forma de você monitorar, mesmo sem ser radioamador, você pode monitorar, você pode acessar o Roseline. Tá? Agora nós vamos falar de Bear, Loss e Retevis. Bear é bit erro rate, em inglês é bit erro rate. É taxa de erro de bit. É a taxa de erro entre o rádio e o hotspot. O rádio e o hotspot, eles transmitem informação digital. Tá? E essa transmissão digital, em função de desvios de frequência, pode gerar erros. Tá? E esses erros eles são medidos. Então, a forma de medir é através do BER, Bit Erro Rate. No dashboard, você consegue ver a taxa de erro de bit. Tá? Então, por exemplo, se a taxa de erro estiver muito elevada, ela não vai ficar verde, ela vai ficar vermelho. Tá? Então, e tem como você ajustar a taxa de erro de bit. É um ajuste que você faz na recepção do seu hotspot. Tá? Tem vários vídeos aí mostrando como é que se faz isso. Loss é perda de dados. Aí você está perdendo dados na internet mesmo. Houve uma perda de dados na internet ou uma perda de dados lá no roteador da Brandmaster. Aí você perdeu dados. Ele fica vermelho, geralmente fica vermelho com um número alto. Tá? Você consegue ver também no painel de controle, no dashboard, esse loss. E o Retevis é o fabricante chinês, né, popular, né, que produz muitos rádios aí interessantes, como o RT3S, em um preço mais acessível. Agora nós vamos para a segunda coluna. Na segunda coluna vamos ver tudo isso aí. Ó. Não vou ler não, mas nós vamos conversar sobre todos esses itens. TDMA e DMR. Qual é o significado? TDMA vem do inglês. Time Division Multiplex Access. Acesso, multiplexação por divisão de tempo. Tá? O TDMA é um sistema digital que funciona no DMR. O DMR é TDMA. Tá? Dividindo a frequência em 2 intervalos de tempo, em 2 slots. Tá? Por isso você consegue, na mesma frequência, ter 2 canais. Tá? E o DMR significa Digital Radio Mobile Radio. É rádio móvel digital. Tá?
O rádio móvel digital, ou DMR, é um padrão, tá? Como eu disse, foi um padrão criado inicialmente para a indústria, tá? Industrial. Depois acabou sendo adaptado para o radioamadorismo. Ele foi especificado aí pelo ETSI, como padrão TS 102361. E é usado e muito utilizado hoje no mundo todo, tá? A norma ela foi publicada a primeira vez em 2005 e tem sido amplamente adotada por fabricantes, radioamadores e particulares, tá? O DMR usa o 4FSK, tá? Onde na mesma frequência a gente pode ter 2 slots, 2 conversações digitais simultâneas. Usa aí 9.600 bits por segundo, 9,6 kbps, e ocupa uma banda, o desvio aí de 12,5 kHz. Vamos falar agora sobre YSF, P25, NXDM, D-Star. Essas tecnologias todas são mais antigas que o DMR, tá? O DMR é mais moderno, tá? O YSF é o Fusion e a ESO, tá? Já é um sistema interessante porque foi feito para o radioamador, foi feito para o radioamadorismo, né? Então ele tem apesar de ser uma tecnologia mais antiga, ele usa modulação, usa a terminologia da IAESO para sua linha de rádios com capacidade de comunicação digital, usando a modulação C4FM em 2013. Tá? O P25 é uma tecnologia desenvolvida para profissionais de segurança nos Estados Unidos, na América do Norte, em 89, para aplicações de segurança pública. Tá? É utilizado por alguns radioamadores, mas poucos. Tá? A maior parte ainda é utilizado na segurança pública. Usa a tecnologia TDMA como o DMR usa. O NXDM é um FDMA, é divisão de frequência. Foi desenvolvido em 2013 pela ICOM, tá? Kenwood Corporation. É um sistema digital usando FSK, é inferior ao DMR, mas ainda é utilizado. O D-Star é uma tecnologia digital que foi preparada para radioamadores, como o YSF, da IAESO. Foi feito para radioamador. Tá? É uma especificação de protocolo digital de dados. O sistema foi desenvolvido em 1990 pelo radioamadorismo japonês. Tá? Agora, os rádios são de custo elevado e inferior ao DMR. Falar um pouquinho sobre o modo Promiscuous, o nome é feio, né? O Raspberry, o Hotspot Dual, o Jumbo Spot. O modo promíscuo é uma forma de você ouvir numa determinada frequência tudo que está passando. O digital, como você tem color code, como você tem slot, pode às vezes uma informação estar chegando e você simplesmente não ouvi-la, tá? Porque você pode estar em outro slot ou pode estar em outro color code. Quando você coloca em modo promíscuo, isso tudo não importa. Chegou a informação digital, você vai escutar. Então, o rádio programado no modo promíscuo permite que você ouça todas as conversas no DMR na frequência da repetidora, hotspot, ou na frequência que você escolher. Muitos colegas escutam serviços públicos usando esse modo promíscuo. Raspberry. Raspberry é um microcomputador usado em universidades, em projetos de automação. É parecido com um computador mesmo, com um PC. Tá? Você tem em casa no trabalho. A diferença é que esse dispositivo é compacto. Ele possui todos os principais componentes de um computador, montado numa pequena placa. Tá? E quando você junta essa placa a uma placa MMDVM, que é uma placa multimodo, como se fosse um modem, você tem o hotspot, o ponto de acesso. Tá? A placa Raspberry está muito cara, então você pode substituí-la pela Orange Pi 0 LTS, tá? Que está com preço mais acessível. Hotspot dual, ou de 2 antenas. É um hotspot que tem 2 transceptores, 2 antenas. Com esse hotspot você consegue escutar, se você tiver 2 rádios, você pode escutar
um colega falando no slot 1 e outro colega falando no slot 2, tá? Isso é uma característica do hotspot dual. Outra vantagem também, se você apertar o PTT numa TG, depois de 15 minutos, ele desconecta, ele sai fora, você não precisa dar o 4000. Tá? Já o Jumbo Spot, que é o hotspot de uma antena, enquanto você não der o 4000, você vai ficar preso àquela TG. Você fica grudado, colado na TG enquanto não der o 4000. Por isso que se fala em dar espaço de câmbio entre as conversações para permitir que o colega possa se desconectar e ir para outra TG. Você pode também, ao invés de dar o 4000, colocar o número de outra TG, tá? Que ele vai para outra TG automaticamente, mas tem que estar o LEDzinho verde apagado, ou seja, tem que ter silêncio na TG para você conseguir fazer qualquer manobra. Essa é a desvantagem aí do hotspot de uma antena. Cartão microSD e PI Star. O cartão microSD que fica instalado nesse cartão. Então o programa PI Star é o programa que tem toda a lógica operacional do hotspot. Tá? O programa é uma imagem, né? Na verdade são vários programas, são vários arquivos, tem várias funções diferentes, tá? Que ficam nesse cartão microSD. Tem uma forma de você criar esse cartão, uma forma específica. Tem apresentações aí no meu canal, onde eu mostro como é que a gente cria um cartão microSD para o hotspot. Tá? É um cartão com as informações referentes aí à programação do hotspot. Tá? PI Star. PI Star é a imagem do software que você vai colocar nesse cartão microSD. Tá? Você pode usar uma placa Raspberry ou pode usar uma placa Orange Pi também. O conceito do programa ele é simples, é fornecer os serviços complexos e a configuração de voz do serviço de radioamador digital MM/DVM de uma forma que qualquer um consiga acessar e até mesmo alterá-lo. Tá? A ideia, isso é um software aberto, né? Para que quem domina a programação ter acesso e fazer melhorias. Tá? Existe um site, pistar.uk, onde você consegue baixar esse programa para instalar no cartão microSD e colocar no hotspot para o hotspot funcionar. OpenGD77, o que é isso? O OpenGD77 é um programa, um firmware, desenvolvido por um grupo de radioamadores para aperfeiçoar alguns rádios digitais para o radioamadorismo digital. Por exemplo, hoje em dia, um dos melhores rádios que a gente tem é o N-Tone 878V Plus. É um rádio excelente, é um rádio que foi feito para o radioamador. Tá? Tem uma série de recursos. O OpenGD77, o RT3S, que é um rádio bem mais barato, com o OpenGD77 já fica parecido com rádios mais caros. Rádios que foram preparados e montados para o radioamador. Então o OpenGD77 funciona com os seguintes rádios: Radiodit GD77, o Baofeng DM1801 e o DM1801 Alpha, GD77, Baofeng RD5R, Retevis RT3S e o TYTMD 9600. Tomar cuidado que agora saiu um novo Baofeng DR1801 que não funciona com o OpenGD77. Ele não funciona porque o chip onde roda o OpenGD77 foi substituído por um outro chip. Então trocaram o chip do rádio. Com isso, inviabiliza a instalação do OpenGD77 nesse novo modelo de Baofeng DR1801. Vamos falar sobre rádio digital e Baofeng. Rádio digital. O serviço rádio digital, o áudio da nossa voz é captado pelo microfone, passa por um processo de digitalização, TDMA, para depois ser modulado por um padrão de codificação 4FSK no DMR. Tá? Na velocidade de 9.600 bps, largura de banda de 12,5 kHz. Então ele é transmitido através de
transceptores de FM convencional, analógico. Tá? Na recepção, o processo é inverso até que o áudio chegue ao alto-falante. A Baofeng é um fabricante de rádio analógico e digital chinês, tá? Que tem preços aí mais interessantes, mais acessíveis. Mas, infelizmente, o 1801, que é um rádio que funciona muito bem no OpenGD77, ela não está fabricando mais o DM1801. Ela só fabrica o DR1801, que é um rádio que não funciona no OpenGD77. Servidores. O que são os servidores? Servidores são computadores especiais que fazem parte de um data center. O data center é um centro de dados, onde ficam os servidores lá da Brandmaster. Tá? No mundo todo fica em data centers. Nesse caso, os servidores que ficam no data center são computadores de alta performance e excelente desempenho, que estão prontos para receber alto índice de requisições e capacidade de memória. O servidor não pode ser comparado com um computador comum, porque o computador comum ele é utilizado para várias atividades. Já o servidor não. O servidor ele realiza atividades específicas. Tá? Vamos ver agora a terceira coluna de itens. Qual é o significado, por exemplo, de ID-DMR? O ID-DMR é o identificador digital. O ID-DMR é como se fosse o número do seu telefone. É um identificador seu, exclusivo seu. Tá? É um número que começa com 724. Ele é fornecido pela radioid.net. Você envia lá uma cópia do seu COER, uma cópia da sua licença, tá? E através desses documentos eles te mandam lá o ID-DMR. Tá? Isso em 3 dias você consegue o ID-DMR. E só com esse ID-DMR que você consegue programar o seu rádio, que você consegue programar até mesmo o DroidStar ou o DudeStar para você falar no DMR. Tá? Então só radioamadores licenciados conseguem falar no DMR, porque precisa desse ID-DMR para você poder se conectar. Então você precisa do seu COER, né, que é o certificado de operador de estação de rádio amador, mais a sua licença, para poder ter acesso ao ID-DMR. Eles liberam em 3 dias. Você manda uma cópia, uma foto mesmo, JPG, para radioid.net, preenche um cadastro, tá, com alguns dados, e em 3 dias você recebe aí o seu ID-DMR. E com o ID-DMR que você consegue programar o seu hotspot, programar até mesmo lá o seu DudeStar. CodePlug. O que é o CodePlug? CodePlug é o programa, é a programação que você faz no seu rádio. Tá? É uma forma estruturada, uma forma organizada de você ter acesso aí às salas de bate-papo que você quer participar. Tá? Então, o CodePlug é a programação do seu rádio, é o modo estruturado de TGs, talk groups, salas de bate-papo escolhidos por você, usando o programa chamado CPS. Cada rádio tem um CPS. E CPS é um programa, tá, que permite a criação do CodePlug e a transferência desse CodePlug para o rádio. Tá? O CodePlug é algo muito pessoal, porque você escolhe aonde você quer falar e com quem você quer falar. No CodePlug você vai incluir seu prefixo, o seu ID-DMR, tá? Vai selecionar aí o talk group, os grupos de conversação que você quer participar, tá? E vai criar as zonas, que isso que é uma forma de você organizar os canais. Tá? Então você tem vários canais e esses canais são organizados em zonas. Tá? Vamos falar sobre CPS, sobre contatos e RX Group Call. CPS é o software de programação de usuário, é Customer Program Software, CPS. É o programa que vem com o fabricante fornece, tá, para a programação do seu rádio digital, seu rádio DMR, para poder criar o CodePlug. Tá? Então, cada modelo de rádio tem o seu próprio CPS e o seu próprio cabo de programação.
Você não usa um cabo de programação para todos os rádios. Cada rádio tem seu cabo de programação e seu CPS. Contatos. Os contatos são as TGs com quem você tem interesse em conversar, os grupos de conversação, tá? Ou os colegas, você pode colocar também o ID de um colega e chamar direto esse colega, falar só com ele, tá? Aí tudo isso fica programado no seu code plug, tá? RX Group Call, grupo de recepção. Esse grupo de chamada de recepção ele não é tão utilizado hoje. A gente, quando monta o code plug, hoje em dia, a maioria dos rádios não exige mais o RX Group Call. Então, você não deixa isso em branco, tá? A não ser os rádios que exijam aí que você crie um grupo de conversação, um grupo de recepção, tá? Vamos falar sobre canal e zona. Canal, ou channel. Para cada contato que você escolhe, por exemplo, 724. Escolhi o 724, eu tenho que fazer um canal 724. Esse canal 724, ele tem que ter a frequência do ponto de acesso, que pode ser o hotspot, que pode ser a repetidora. Ele precisa ter o slot, né? Se é slot 1 ou slot 2, color code 1, é necessário você programar a potência, né? Você vai acionar uma repetidora que está longe, então você vai colocar a potência máxima do seu rádio. Você vai usar um hotspot que está um palmo aí do seu rádio, você pode usar a potência baixa, tá? Então, tudo isso você programa através do code plug, tá? Aí ele fala aí, para cada contato inserido no code plug é necessário criar um canal, seja ele um grupo de conversação, TG, ou um endereço privado, um ID. No canal fica programada a frequência da repetidora DMR ou a frequência do hotspot, além de outros parâmetros, como slot, color code, ID DMR e potência de transmissão. O nome do canal é você que escolhe, você que coloca o nome no canal, tá? E o que você escrever nesse nome do canal é o que vai aparecer na tela do seu rádio, tá? Então, se você querer colocar 700 contatos, você vai ter que criar 700 canais. Se você usa um hotspot e uma repetidora, você vai ter que fazer 700 canais para o hotspot, para uma determinada frequência, e 700 canais para a repetidora, porque é outra frequência, tá? Zona. O que é zona? A zona é o agrupamento de canais, é onde você organiza as coisas. Então, por exemplo, você pode escolher assim, zona de amigos. Então você tem lá os ID DMR de todos os seus amigos, que você faz chamada privada. Ou você pode colocar assim, zona Nordeste, aí tem lá todas as TGs do Nordeste que você costuma acessar, ou zona Sudeste. É você que cria a zona, você que escreve o nome da zona e você que seleciona quais canais que vão fazer parte dessa zona, tá? Parece duas colunas e você vai programando, você vai escolhe um nome para a zona e os canais que compõem essa zona. Você que faz isso no seu code plug. Região. Esse mapa do Brasil mostra aí todas as TGs. Então observa, tudo começa com 724 e depois vem 2 algarismos. Então, por exemplo, o norte começa com 13, 12, por exemplo, o Amapá é 12. Aí depois vem Amazonas, 13, Pará, 14, 724, 14, 724, 11 é o Acre, 724, 15 é Rondônia. Rio de Janeiro é 724, 43. Você vai selecionar, tá, as regiões que fazem parte do seu code plug. E tem os talk group regionais também aqui embaixo. Ó. Região Norte é 7241. Região Norte é 7241. Região Nordeste 7242. Região Centro-Oeste 3. Região Sudeste 4. Região Sul 5. Tá? Então esse mapa aqui é um mapa que está lá no site dvbrasil.com.br. É um mapa que tem todos os talk groups do Brasil, vamos dizer assim. Tem outro mapa de repetidoras, tá? Mas esse aqui é o Talk Group Brasil, que você vai programar lá no seu code plug para o seu rádio.
tá? Display Nextion. O que é isso? O hotspot ele tem um displayzinho, né? E esse display Nextion é o display usado no hotspot. Tá? Tem diversos tamanhos, ó, vai até 7 polegadas. Então, são 3 fios, basicamente, que são ligados, 3 ou 4 fios que são ligados, são 4 fios que são ligados, e você pode selecionar, pode escolher aí um display desse para colocar no seu hotspot, montar o seu hotspot. Case, o que é case? Case é a caixinha onde você guarda, onde você monta o hotspot. Tá? Tem empresas no exterior, como a C4 Labs, que é uma empresa americana que fornece um case muito legal. Ó. Fica muito bonito o hotspot, tá vendo? Esse hotspot aqui, ó, é um case da C4 Labs. Eu comprei. Só que foi muito caro, porque foi taxado na alfândega. Não vale a pena não, tá? É muito caro isso aqui, mas fica muito bonito, fica muito legal. Tá? Então, case é a caixinha que você vai montar o seu hotspot. Tem colegas no Brasil, no Mercado Livre, que vende lá um case de acrílico e você consegue montar o hotspot nesse case de acrílico. Fica bonitinho também. TIE. TIE são níveis de uso do rádio DMR. Tá? O que é importante saber é que no caso do DMR, a gente usa TIE 2. Isso aí são níveis de uso, tipo de classificação do rádio DMR, conforme a aplicação e o uso que ele vem sendo utilizado. Né? Tem 3 possibilidades de TIE 1, 2 e 3, e no DMR, no radioamadorismo, a gente usa o TIE 2. Password e Hotspot Security. Bem, password é senha, né? Todo mundo sabe, mas quem tiver dúvida, password significa senha. É uma senha usada para acessar um site, uma aplicação. Então, por exemplo, você tem a senha da Brandmaster Network, tá? Que é uma senha que é o Hotspot Security. Tá? É uma senha de segurança do hotspot. Essa senha você programa lá na Brandmaster Network, selecionando o Self-Care. Aí aparece tem um espaço em branco lá, Hotspot Security. Aí você coloca lá, é uma senha sua. É só você que pode saber essa senha, porque é a senha do seu hotspot. É a sua senha de acesso ao DMR, tá? Então é uma senha importante. A PRS. A PRS é um sistema automático de localização. É Automatic Packet Report System. Tá? É um sistema automático de radiolocalização com GPS. Ele só é possível ser utilizado com rádios que tenham GPS. Tá? Ele vai enviando de tempos em tempos uma informação da sua localização, e quem tiver com esse sistema ligado vê lá onde você está, o local que você está no momento. Bem, então nós vimos aí as 3 colunas, são a quantidade grande aí de informações que nós passamos, tá? Assista o vídeo aí com tranquilidade. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar aí pelo próprio canal do PO4BLA no YouTube, tá? E a gente tenta aí ajudar, tenta responder. Falando um pouquinho mais aí sobre data centers, o data center é uma infraestrutura importante, porque é a infraestrutura onde ficam os servidores da Brandmaster Brasil. No caso aqui do Brasil, fica em São Paulo. É um local com ar-condicionado, com redundância, com segurança, com equipe 24 horas trabalhando, como segurança patrimonial também. Tá? Então, é um ambiente especial para a instalação do seu servidor aí, da Brandmaster Brasil. Aí é o exemplo da rede Brandmaster Mundial, a rede mundial de radioamadores. Tá? Você tem aqui à direita aqui o rádio digital, o seu rádio digital. Você aciona um ponto de acesso. Esse ponto de acesso pode ser uma repetidora, pode ser um hotspot. Esse hotspot está ligado à internet e a internet está ligado ao data center, tá? que é o servidor da Brandmaster. Tá? E esse data center está conectado a 47, 48 servidores espalhados pelo mundo todo.
através de conexões com fibra ótica e um protocolo específico, tá? Um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward. Tá? Então essa é a rede Brandmaster, é a rede mundial de radioamadorismo. Aí são os países, né, onde tem repetidoras espalhadas no mundo todo, então, quantidade muito grande aí de repetidoras espalhadas. Aqui tem as repetidoras do Brasil, tá? Essa tabela aqui, se não estiver atualizada, você entra lá no dvbrasil.com.br, pega aí a tabela atualizada, tá? Isso aqui muda, isso é dinâmico, né? Isso aqui são repetidoras que tem espalhadas pelo Brasil, tá? Como eu disse, para cada repetidora dessa, se você tem lá 10 talk groups, você vai ter que criar 10 canais para essa repetidora exclusivo, né? Com a frequência da repetidora, porque a frequência é diferente da frequência do seu hotspot. Aí é uma visão geral do CodePlug, né? CodePlug, quando você for fazer o CodePlug, você começa pela lista de contatos, escolhe lá os contatos, as TGs que você quer conversar, quer bater papo. Lembrando que para cada contato você tem que criar um canal, tá? E que nesse canal você tem que definir a potência, você tem que definir o slot, você tem que definir o color code, tá? Lembrando que o color code é sempre 1, você vai programar ele sempre para 1. O slot 1 você só usa na TG 724, que é o Brasil Nacional, tá? Todas as outras TGs, você vai colocar slot 2, tá? Isso para montar o seu CodePlug. Depois que você fizer todos os canais, você criou a lista de contatos, criou todos os canais que você queria. Aí você vai para a zona, você vai organizar os canais. Quais são os canais que você quer acessar? Você pode botar assim, canais de hotspot, canais de repetidora. Você pode criar duas listas, tá, de canais. E daí você acessa o canal do hotspot ou o canal da repetidora. Então a zona é onde você organiza os teus canais. Isso aí eu coloquei só para vocês saberem que tem muitos eventos oficiais acontecendo na rede. A maioria dos eventos aí se encontram parados, a não ser o encontro matinal Café no Rancho, que continua acontecendo na TG 7244. Os demais estão parados, devem voltar aí na primeira quinzena de janeiro, tá? Mas tem uma quantidade muito grande de eventos, DMR, tá? E vocês entrando no DMR, vocês podem acessar essas rodadas aí, que são rodadas semanais. Queria agradecer a participação de todos, desejar um Feliz Natal, um ótimo 2023 aí, com muita saúde, muita prosperidade. Peço apenas que se inscreva no canal P4BLA no YouTube, tá? Não esqueça de dar um like nesse vídeo, tá? E divulgar o canal para os colegas radioamadores que estão iniciando, né? É um vídeo bem básico, né? A ideia é tentar compartilhar o máximo de informação com todos. Até um próximo vídeo, muito obrigado, valeu!